Seja muito bem-vindo ao canal Véu da Humanidade. Prepare-se para uma jornada intrigante pelos mistérios mais antigos da história. Já imaginou caminhar pelos mesmos lugares onde Jesus Cristo e sua mãe Maria estiveram há mais de 2000 anos? Milhares de pessoas fazem isso todos os anos na Terra Santa. Mas o que poucos sabem é o enigma que envolve os 3 dias entre a morte e a ressurreição de Cristo. E hoje você vai descobrir detalhes que quase ninguém comenta. Antes de continuar, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e deixa o like, porque o conteúdo de hoje vai mexer com tudo que você achava saber. E no final, vou revelar um ponto pouco falado nas Escrituras que muda completamente a forma como entendemos a passagem de Jesus pelo mundo espiritual. Segura firme e vem comigo nessa jornada de fé, história e mistério. Já imaginou caminhar pelos mesmos lugares onde Jesus Cristo e sua mãe, Maria, passaram há mais de 2000 anos? Na Terra Santa, cada pedra, cada rua carrega séculos de história e fé. Milhares de turistas e peregrinos do mundo inteiro vão até Israel todos os anos em busca dessa experiência espiritual única. Um dos pontos mais emocionantes é o Calvário menos a colina, onde, segundo a tradição cristã, Jesus foi crucificado. Mas essa jornada não se resume só a esse local. São 14 estações que narram passo a passo os momentos de dor e superação antes de sua morte, incluindo o instante em que Simão Cirineu ajuda Jesus a carregar a cruz. E o ponto final dessa caminhada é o túmulo onde, 3 dias após ser colocado ali, o corpo de Cristo teria desaparecido, marcando o maior mistério da fé cristã, a ressurreição. Agora imagine desvendar o que aconteceu nesses 3 dias que mudaram para sempre a história da humanidade. Hoje, vamos investigar os caminhos do Espírito Santo e tentar compreender os rumos de Jesus entre sua morte e ressurreição. Mas antes, é importante refletirmos sobre quem foi esse homem que dividiu a história em antes e depois dele. A imagem mais popular de Jesus, um homem branco, de cabelos longos e olhos azuis, é na verdade fruto de séculos de tradição europeia e não corresponde à realidade da época e região onde ele viveu. De acordo com um estudo publicado pela BBC, o verdadeiro Jesus histórico provavelmente era moreno, de estatura baixa e com os cabelos curtos, como era comum entre os judeus daquele tempo. Essa dúvida sobre a verdadeira aparência de Jesus existe porque a Bíblia, livro sagrado dos cristãos, não descreve em nenhum momento suas características físicas. O Novo Testamento foca em suas palavras, atos e mensagens, deixando de lado sua fisionomia. Mesmo assim, sua imagem foi sendo construída ao longo dos séculos, moldada pelas culturas que adotaram o cristianismo. E curiosamente, embora a mensagem de Cristo tenha sido inicialmente destinada aos judeus que habitavam a Palestina e Israel do século I, sua pregação deu origem à maior religião do mundo, que hoje ultrapassa os 2 bilhões de seguidores. A história de Jesus Cristo é, até hoje, envolta em mistérios. Muito disso se deve à escassez de documentos da época. A tradição cristã, no entanto, consolidou relatos que atravessaram gerações. Segundo a crença, Jesus nasceu de Maria, uma jovem virgem que teria engravidado milagrosamente pela ação do Espírito Santo. O nascimento teria acontecido em Belém, uma pequena província romana situada na atual Palestina. Mas, curiosamente, os primeiros cristãos não celebravam o Natal. Somente a partir do século II é que essa prática começou a ganhar força. E mesmo assim, não havia consenso sobre a data exata. Registros antigos, como os de Clemente de Alexandria, citavam diferentes datas para o nascimento de Cristo, mas nenhuma delas coincidia com o dia 25 de dezembro. Aliás, nem a Bíblia e nem outros documentos históricos apontam a data exata em que Jesus nasceu. Foi apenas mais tarde que, por decisão da tradição cristã, o dia 25 de dezembro foi escolhido para celebrar esse momento. Analisando os registros históricos, sabemos que José, um carpinteiro, foi o responsável por criar Jesus, casado com Maria, ambos vivendo em uma região dominada pelo Império Romano. A partir dessas bases, a fé cristã se espalharia pelo mundo, transformando a história para sempre. A cidade de Nazaré foi o lugar onde Jesus passou a maior parte da sua vida antes de iniciar sua missão. Por isso, ficou conhecido como Jesus de Nazaré. Porém, quando olhamos para os registros históricos, quase nada se sabe sobre sua infância e juventude. Alguns historiadores especulam que nesse período
ele possa ter sido influenciado pelos essênios, um grupo judaico isolado, conhecido por sua vida comunitária e rigorosa obediência às leis de Moisés. O verdadeiro ponto de virada, porém, aconteceu quando Jesus, já adulto, foi até as margens do Rio Jordão e pediu a João Batista que o batizasse. A partir desse momento simbólico de purificação, ele se retirou para o deserto, jejuou e ali começou sua jornada pública, levando sua mensagem de fé e compaixão por onde passava, sempre direcionada aos humildes e marginalizados. Em suas andanças pela Palestina, Jesus pregava sobre amor, humildade e perdão. Ele dizia: "Em verdade vos digo, quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes." Mais que um líder religioso, tornou-se um exemplo social, alertando sobre a importância de cuidar dos necessitados. Contava com 12 discípulos, conhecidos como apóstolos, e segundo os evangelhos, realizou cerca de 35 milagres de curas a exorcismos e feitos extraordinários que marcaram sua trajetória. Suas parábolas e atos serviam para ensinar, mas também para provocar a transformação interior em quem o ouvia. Mas todo esse caminho marcado por fé e desafios teria seu ápice no Monte Gólgota, também conhecido como Calvário, cenário da sua crucificação e um dos lugares mais emblemáticos para o cristianismo. O Monte Gólgota, cujo nome significa lugar da caveira, ficava fora das antigas muralhas de Jerusalém e recebeu essa alcunha, porque sua elevação rochosa se assemelhava a um crânio. Ali, segundo a tradição, os condenados à morte eram crucificados. Há um simbolismo profundo nesse local. Relatos antigos, como os de Orígenes, afirmavam que Adão, o primeiro homem segundo a Bíblia, teria sido sepultado nesse mesmo lugar. Assim, enquanto a morte de Adão teria simbolizado a queda da humanidade, o sangue de Cristo derramado ali traria o perdão e a chance de redenção para todos os seus descendentes. Por isso, algumas tradições chamam Jesus de segundo Adão, aquele que restauraria o elo perdido entre a humanidade e Deus. Essa forte tradição se manteve viva graças aos relatos de Eusébio de Cesareia, historiador do século IV e autor da primeira história oficial da Igreja Cristã. Eusébio narrou em detalhes a descoberta do Santo Sepulcro, o túmulo de Cristo, próximo ao local da crucificação. Segundo ele, tudo começou quando o imperador Constantino, convertido ao cristianismo, ordenou buscas pelo local sagrado. As escavações levaram à destruição de um templo pagão dedicado à deusa Afrodite, e em seu lugar, uma cruz foi erguida para marcar o centro espiritual do mundo cristão. Até hoje, esse lugar é reverenciado por milhões de fiéis e permanece como símbolo do sacrifício, esperança e renovação de uma fé que atravessou séculos. O Santo Sepulcro, venerado durante séculos, foi destruído em 1009 por ordem do califa Al-Hakim Ahmed Allah, mas restaurado diversas vezes, inclusive pelos cruzados. A trajetória de Jesus causou desconforto nas lideranças religiosas judaicas e temor nas autoridades romanas, que viam em sua popularidade o risco de uma revolta contra o domínio imperial. Judas Iscariot, movido por decepção e talvez por ideais nacionalistas, o traiu, entregando Jesus às autoridades. Acredita-se que Judas esperava que Jesus liderasse um levante contra Roma, e ao perceber que a proposta de Cristo era espiritual e não política, o denunciou. Assim, Jesus foi julgado, condenado e crucificado entre dois criminosos no Monte Gólgota. Após sua morte, Jesus foi sepultado em um túmulo fechado por uma grande pedra. Segundo os evangelhos, 3 dias depois, Maria Madalena encontrou o túmulo vazio e Jesus teria aparecido a seus discípulos, episódio que marcou sua ressurreição e atestou sua natureza divina para os cristãos. Mas o que quase ninguém se pergunta é: o que aconteceu com Jesus entre sua morte e ressurreição? A tradição aponta que ele desceu ao chamado Hades, um lugar sombrio e provisório, dividido entre a morada dos justos e dos ímpios. Lá, conforme alguns textos sagrados, Cristo teria libertado as almas dos justos que aguardavam a salvação, antes de ressurgir triunfante ao terceiro dia, vencendo a morte e reforçando a promessa de vida eterna. Esse intervalo misterioso que vai da tarde de sexta-feira à madrugada de domingo é um dos momentos mais enigmáticos da fé cristã. O discreto José de Arimateia, membro do Sinédrio e discípulo oculto de Jesus,
pediu o corpo do Messias e o colocou em um sepulcro novo. Nicodemos, outro seguidor secreto, trouxe preciosos óleos para preparar o corpo antes do sepultamento. Para os judeus, o dia começava ao anoitecer, por isso a sexta-feira já era o início do sábado, e o prazo de 3 dias se contava a partir desse ponto. Esse tempo silencioso não está detalhado nos evangelhos, mas as referências bíblicas sugerem que foi nesse período que Jesus desceu ao mundo dos mortos, cumprindo antigas profecias e resgatando os justos que ali aguardavam a redenção prometida por Deus. O conceito de Hades aparece no Evangelho de Lucas, na parábola do rico e Lázaro, e também na carta aos Efésios, onde se descreve um lugar dividido em 2 regiões, uma para os fiéis e outra para os ímpios. Era nesse cenário sombrio, mas de esperança para os justos, que o Espírito de Cristo teria passado antes de sua ressurreição. Essa narrativa reforça a doutrina de que Jesus não apenas morreu por seus seguidores, mas também desceu aos mortos para resgatar as almas daqueles que aguardavam a salvação. Ao ressurgir, ele não venceu só a morte física, mas quebrou as correntes do pecado e da separação espiritual, oferecendo redenção completa à humanidade, consolidando seu papel como Messias prometido. A maioria dos cristãos crê que Jesus cumpriu sua primeira jornada após a morte, descendo aos mortos para libertar os justos e revelar-se aos espíritos em prisão. Um momento descrito como de euforia celestial e terror para os ímpios, pois ali, diante de todos, o Filho de Deus manifestava sua vitória sobre a morte. Enquanto os profetas e santos aguardavam há séculos por esse instante, Satanás e suas mentiras eram desmascarados. Como relatam passagens de Pedro e Colossenses, Cristo não foi pregar libertação, mas afirmar sua autoridade, tomar as chaves da morte e do inferno e declarar que o plano divino estava cumprido. Essa fase intermediária entre o mundo dos vivos e o castigo eterno é descrita na Bíblia como o Hades, ou seio de Abraão, diferenciando o destino provisório das almas antes do juízo final. Quer saber mais sobre os mistérios ocultos da fé, da história e dos bastidores espirituais da humanidade? Então se inscreva agora no canal Véu da Humanidade, ative o sino e mergulhe conosco nos enigmas que desafiam a história e a fé.